galera, vamos lá, mais uma live do Clube dos 3% começando, hoje para falar sobre disciplina e como aplicar isso no seu dia a dia, do jeito certo, sem ir naquele papo de coach, aquele papo que fala, não entrega direcionamento, ciência e ferramenta nenhuma. Então, já tô aqui com o roteiro que hoje tá no grau, sério, tá muito completo o roteiro hoje, pra gente falar sobre esse tema que todo mundo dá pitaco e não dá direcionamento. Tá? Então assim, acho que hoje o conteúdo vai abrir muito a cabeça de vocês e, como sempre, ser muito aplicável no seu dia a dia, beleza? Então galera, vamos que vamos, sejam bem-vindos. Tô em cenário novo aqui hoje, porque como vocês que acompanham os stories sabem, dei uma viajada, vim passar a Semana Santa em São Paulo com a minha excelentíssima e estamos aqui nesse ambiente novo. Galera, seguinte, coisas que eu tenho que avisar e lembrar para todo mundo, tá? Que são extremamente importantes. Vou fechar os comentários, como sempre, certo? Hoje a gente tem muito conteúdo para pouco tempo, vocês vão perceber isso. Vou voar aqui para dar conta de passar esse conteúdo inteiro dentro dos 45 minutos que eu me comprometo para fazer essa live com vocês, certo? Para não passar, eu sei que vocês estão no horário de almoço, então também não pegar tempo demais de vocês aí. Beleza? E, além disso, ponto importante pra caramba, deixe suas perguntas aqui embaixo nas perguntinhas que eu vou pegar para responder durante a live, certo? Só não vou ficar olhando os comentários, tá bom? Então, gente, vamos lá pra gente dar início. Comentários ativados. Dúvidas, mandem aqui e vamos pro assunto. Já vou desabotoar aqui esse botão que eu tô parecendo um professor demais até. Gente, é isso, bora. Tudo preparado aí, 11h49, vou dar início. Qualquer dificuldade de sinal, qualquer coisa, avisem aqui, certo? Como eu estou em ambiente novo hoje, vocês podem, talvez alguma coisa pode acabar dando errado aí nesse sentido, mas vocês estão aqui para me avisar também com isso, nas perguntas. Já tem muita pergunta da caixinha, tá? Então, mandem novas perguntas aqui na interrogação, beleza? Então, galera, é isso, vamos lá dar início. Conteúdo, assim, importante demais pra gente falar sobre a preparação. Primeiro passo aqui, tá? Quando a gente fala sobre disciplina. E eu quero fazer uma pergunta que acho que é muito importante para vocês, né? Vocês acham que o que é mais importante? Disciplina ou motivação? Eu quero partir desse ponto inicial já, porque eu vejo que eu bato nisso quase toda live, né? O meu papel aqui é pedir que vocês me ajudem a compartilhar esses pontos. E algo que muita gente erra é falar que disciplina é mais importante que motivação, que você deve depender de motivação, que você não deve depender de motivação, você tem que ser um cara disciplinado, etc. Mas hoje durante a live a gente vai falar sobre isso para explicar o quanto isso não faz nenhum sentido, certo? Então vamos lá, galera. Ponto importante para a gente dar início aqui. A gente vê muita gente falar algo que não faz nenhum sentido quando se fala sobre disciplina de um modo prático. Por exemplo, disciplina é muito importante, disciplina é você trocar o hoje pelo amanhã. Disciplina é trocar o amanhã pelo hoje, né? Você abrir mão do prazer imediato pelo prazer futuro. Quem nunca ouviu alguém falar sobre isso? Tipo, todo mundo já deve ter visto um Reels, um corte de podcast com alguém falando sobre isso. Que eu não dependo de motivação, eu faço, mas eu não faço porque eu quero, eu faço porque eu preciso fazer. E só fala isso, né? E não entrega as ferramentas. E uma coisa que eu sempre bato aqui pra vocês: nada se conquista no grito. Tipo, nada se conquista no grito. Tudo é ferramenta, tudo depende de uma informação e, né, tendo mão dessa informação, você consegue agir de um modo mais assertivo e é o que eu tenho para passar aqui para vocês hoje. Então, galera, o primeiro ponto é esse, a gente quebrar esse conceito que não existe de disciplina trocar o prazer imediato pelo prazer futuro e só. E que disciplina é muito mais importante que motivação e só, que não é esse o caso, certo? Então, vamos lá. Vamos às ferramentas em si, né? Gente, uma coisa que assim, a gente tem que ter sempre como princípio, pressuposto para falar sobre rotina, falar sobre aprendizado, falar sobre ciência, falar sobre o que quer que seja que a gente vai falar, que tem a ver com o corpo humano. É como o seu cérebro funciona. Como é que o seu cérebro funciona? Tipo, quais são os requisitos que o seu cérebro tem para fazer qualquer coisa? O primeiro de todos é economizar energia. Tipo, é o primeiro pré-requisito para o seu cérebro funcionar, é economizar energia. Seu cérebro só age pensando na economia de energia, por quê? Porque ele tem um papel muito importante como animal, certo? Reproduzir. Se reproduzir, certo? E lhe manter vivo, né? Lhe manter capaz de passar os seus genes para uma próxima geração e só. Se alimentar, manter vivo. Então, você tem que entender isso acima de tudo. Você tem que sempre estar pensando em, poxa, meu cérebro está sendo encaminhado para economizar energia,
E a partir disso você começa a calcular todo o restante. Então uma coisa que eu sempre falo para vocês, nosso cérebro é uma máquina de energia tipo gigante e ele sempre pensa em 3 coisas, anota esses 3 pontos, tá? Uma coisa que eu acabei pulando aqui, não falei lá no começo, né? Sempre, galera, papel e caneta aí ativos, porque muita coisa que eu vou falar vocês vão querer anotar que vai ser bom para vocês colocarem em prática no dia a dia, tá? Eu já entrei direto aqui, não dei vários recados. Outro recado importante, lembrem de colocar nos stories, tá? Essa live, tira print, coloca nos stories, já eu faço uma pausa pra gente tirar um print junto, colocar nos stories, marcar a mentoria, certo? E outra, que eu tenho que lembrar de dar o recado para vocês agora, que é muito importante, eu nunca estava falando sobre isso. A gente tem um grupo no WhatsApp chamado Canal dos AMers que a gente distribui conteúdos gratuitos. Por exemplo, hoje às 18 horas a gente tem uma aula aberta do nosso simulado semanal que vai ser gratuita e que você, estando aqui, pode estar lá de graça, sem pagar nada para participar. Essa aula ela é feita a partir do nosso simulado. Então o que a gente faz? A gente entrega para vocês as melhores questões do simulado para vocês fazerem e irem para a aula. Só isso. Quem é aluno tem um simulado completo, tem a resolução em vídeo de cada questão, tem a aula gravada depois da aula ao vivo, tem as aulas teóricas para complementar as aulas gravadas, então tem tudo isso. Todo esse arcabouço aí. Mas você pode entrar no canal dos AMers e de graça toda semana fazer tipo 10 questões muito boas de simulado e ir para a aula prática ao vivo no YouTube. A gravação dela não fica disponível para quem não é aluno, mas você pode ver a aula ao vivo. A aula de matemática na segunda-feira à noite, ou seja, foi ontem, e a aula de naturezas é toda terça-feira à noite às 18 horas. Beleza? Então, se você quer participar desses conteúdos, é só reagir, falar com a gente, ir para nossa DM, beleza? Que a gente caminha. Gente, então vamos lá. Outra coisa que eu sempre peço para vocês, né? Você tá vindo para essas lives e é algo que assim, me motiva muito, tá falando sobre motivação. Isso me motiva muito a continuar fazendo, a continuar preparando roteiro. Galera, vocês não... hoje eu realmente assim, parei para dar uma big estudada, porque desde o ano passado eu ficava, pô, tem que fazer um vídeo sobre motivação. Tem que fazer um vídeo sobre disciplina, perdão. Porque eu, sério, eu ficava assim, puto de entrar no YouTube, pesquisar disciplina, e os vídeos que tem tipo 200, 300 mil views, são os vídeos muito fracos. Tipo, não fala nada, entendeu? É puro coach, é puro... Não que coach seja ruim, mas é puro senso comum, zero ciência. Então assim, eu tava sempre querendo fazer, eu fiz, não, hoje eu vou parar pra fazer um super roteiro para entregar esse conteúdo pra galera. Então, se você tá curtindo esse conteúdo, se você aplica esse conteúdo, e eu sei que vai fazer resultado se você aplicar, fala pra mim lá na DM, fala, poxa, eu tô indo pras lives, tá sendo muito bom, muito obrigado. Eu posto esses prints, eu gosto muito de receber esse feedback, e como eu sempre falo, quem gravar um vídeo falando sobre como é bom vir aqui nessa live, pegar esse conteúdo, a gente vai dar uma premiação ao longo do ano. Então segura aí que vai valer a pena pra vocês, certo? Mas beleza, vamos lá. Ponto 0 para você anotar. Seu cérebro sempre quer economia de energia. Seu cérebro ele sempre olha para 3 coisas antes de tomar uma decisão de agir ou não. 3 coisas, e a gente vai entender durante a live como usar essas coisas da melhor maneira. Primeiro, tamanho da recompensa. Seu cérebro sempre está buscando uma recompensa. Quem nunca ouviu falar no sistema de recompensa? Eu tenho certeza que alguma vez na vida já ouviu falar sobre comer açúcar ativa muito o sistema de recompensa do cérebro. Então assim, a gente já fez uma live até há 2 semanas sobre motivação. Eu tenho que até refazer essa live para trazer mais conteúdo lá dentro dela. Mas a motivação é isso. O seu cérebro, ele percebe, poxa, quando eu faço tal coisa, a recompensa é muito grande. Então sempre que você entra dentro de um momento que lhe faz retomar, tem um gatilho que lhe retoma aquela situação, ele fica muito motivado a fazer aquilo porque ele sabe que a recompensa é muito grande. Por exemplo, a gente já comeu brigadeiro, sabe o gosto de comer o brigadeiro, o açúcar é muito bom, então a recompensa é muito grande para aquilo, então a gente sempre vai ficar muito motivado quando a gente pensar em brigadeiro, porque a gente sabe que a recompensa é muito grande, então você vai querer um brigadeiro porque você vai ter muita recompensa atrelada àquele fator. Então assim, galera, rapidamente é isso. Tamanho da recompensa, certo? O tempo até a recompensa e o esforço para a recompensa. Então, por exemplo, você tem que pensar sempre o seguinte, você nunca foi aprovado em medicina, provavelmente, né? Você está vendo essa live. Então você nunca vivenciou o prazer de ter essa aprovação, de ver seu nome na lista. Então isso aí já começa a complicar a sua vida, porque o seu cérebro não consegue atrelar uma recompensa grande e clara para aquilo ali, ele nunca viveu aquela recompensa. Então ele não consegue rapidamente, né, perceber o que aquela atividade, a motivação para aquela atividade não é tão clara, ela é muito mais subjetiva. O tempo até a recompensa, poxa, por mais que você saiba que vai haver uma recompensa, ela é muito lá na frente, o cérebro não consegue usar isso como insumo para agir. Ponto final, certo? E o esforço para a recompensa. Fala do esforço para a recompensa, você sabe, poxa, dá para medicina para passar, não é fácil, é muito esforço. Então você tem que entender que, quando a gente pensa nesses 3 fatores, é muito difícil o seu cérebro estar
né, motivado, interessado, dedicar energia para fazer aquilo. E é aí que vem, né, a querida disciplina. Porque a disciplina é fundamental para você alcançar esses objetivos que estão num prazo muito longo, que estão muito lá na frente, certo? Então, o que é que a gente tem que pensar? Eu tenho que desenvolver disciplina para eu conseguir fazer isso sem depender tanto de motivação. E quais são os passos para eu, né, desenvolver essa disciplina? Galera, eu separei aqui um nomezinho para ajudar vocês a entender isso da melhor maneira. Deixa eu ler aqui o comentário. Show! Vamos lá, eu li as perguntas, como tem as perguntas dos stories, vocês podem voltar nessas perguntas dos stories, tá? Então, por exemplo, sobre essa questão da FRN que mandaram aí, não tem o vídeo ainda falando sobre a FRN, vou gravar, podem deixar comigo que eu vou gravar esse vídeo. E sério, assim, tem muita coisa pra falar sobre a FRN, ela é fantástica, de verdade. E a gente quer gravar vídeos sobre todas as faculdades, né? Um da FRN, um da UFPE, um da UPE, então isso vai sair também. Galera, então vamos lá. Quando a gente pensa em disciplina, pense que você depende de 3 fatores para você produzir essa disciplina e você conseguir ser um cara mais disciplinado, um estudante mais disciplinado. Primeiro deles, e tem um nome, tá? A gente pensou num nomezinho super legal para poder descrever isso melhor para vocês. Mapa. Então, disciplina depende de um mapa. E mapa seria o quê? É um epônimo, né, para motivação alinhada, porque você não pode estar simplesmente motivado. Estar motivado é muito subjetivo. Você pode estar motivado para coisas muito distintas. A sua motivação tem que estar alinhada para o que você quer realizar, no caso, estudar. Certo? Outro ponto, planejamento alcançável. Seu planejamento tem que estar muito viável de ser feito. Então, mapa, MA de motivação alinhada, PA de planejamento alcançável e tem um outro A depois, então é mapa com 2 A's no fim, mapa A. Esse é o mais importante de todos, autocontrole, tá? Por que autocontrole? Porque como eu já falei lá aqui no começo, tudo vai ficar se conectando, galera. Quando você pensa em qualquer atividade que você tem ao longo do dia, seu cérebro vai pensar qual é o tamanho da recompensa, qual é o tempo até essa recompensa, qual é o esforço para essa recompensa. Então, sempre que você começar a estudar, vai aparecer uma possibilidade de você usar o celular e aquilo ser muito mais interessante do que você está estudando. Você tem que ter autocontrole de não utilizar o celular. Você tem que ter autocontrole, por exemplo, de não ficar até 1h da manhã vendo série, porque eu sei que eu preciso acordar, dormir bem, para acordar na hora certa e estudar bem no próximo dia. Então, autocontrole assim, é o mais importante de todos e eu vou tentar correr o máximo para chegar lá mais rápido, para a gente falar sobre autocontrole. Gente, beleza. Quando a gente fala desse primeiro ponto, né? Motivação alinhada. Uma coisa que tem que estar muito em mente para vocês. A motivação é o que faz o seu cérebro pensar, vou ou não vou fazer algo, tá? Eu vou colocar uma situação hipotética aqui para vocês, para a gente começar a conversa. Vamos lá. Por exemplo, eu faço um sanduíche, a gente, né, sanduíches na mesa, a gente tá sentado numa mesa, tem vários sanduíches bons lá, e eu boto um sanduíche tipo no seu prato, na sua cara, e falo, não, espera aí, come daqui a meia hora esse sanduíche só. Ei, só vai comer esse sanduíche daqui a meia hora, beleza? Qual é a primeira reação que você vai fazer? Não, quer dizer, não, vou comer agora, ou por quê? Porque eu só vou comer daqui a meia hora. Ou seja, seu cérebro está sempre buscando um motivo para fazer alguma coisa. Isso assim é para tudo. Então, você tem que pensar que essa motivação alinhada tem que estar muito clara, porque senão você não vai ter aquela ação que você pretende. Você não vai conseguir estar disciplinado dentro daquele projeto, certo? Então, beleza. Um ponto que eu sempre gosto de falar aqui. A motivação, galera, é o pedágio. A motivação é o pedágio para a produção da sua energia. Tipo assim, é o que você tem que pagar para você começar a produzir energia. A gente fala muito sobre isso aqui, tipo, mas eu sempre vou retomar, que é a questão da dopamina. A gente tem um indicador biológico para mostrar se a gente está motivado ou não. O nome dela é dopamina. Muita gente fala, né, ela tem uma falácia. A dopamina não é o hormônio do prazer, o neurotransmissor do prazer. Não é. A dopamina é da motivação. Só que a gente sempre está motivado para algo que a gente sabe que vai nos dar prazer. Então, a dopamina é o que sinaliza pra gente se você vai estar motivado a algo ou não. E vamos sempre lembrar desse ponto. Dopamina tem tudo a ver com sono. Se você não dorme bem, você não consegue fazer a limpeza da adenosina no seu cérebro. E quando você tem muita adenosina no cérebro, você não consegue sinalizar a dopamina. A dopamina fica impedida de sinalizar para o seu corpo que ela deve fazer algo, que ela deve produzir ATP para fazer algo. Então, dorme bem, dorme 7 horas por dia. Não existe eu durmo 6 horas e eu aguento, fica de boa pra mim. Isso é assim, você acha que você aguenta. Você nunca viveu na situação contrária e você acha que aquilo ali é o platô. Inclusive é isso que atrapalha a vida de todo mundo hoje, né? Acostumado a dormir mal, a viver mal, comer mal, tipo, ela tá sempre cansado e acha que a vida é assim mesmo, quando não é. Então dormir 7 horas por dia, importante pra caramba. Gente, seguindo.
planejamento alcançável. Isso aqui é vital, porque quando a gente tem um planejamento que não é alcançável, que não faz sentido, ele desestimula muito a nossa rotina. Tipo, muito mesmo. Por exemplo, primeiro ponto que eu sempre dou aqui. Você está começando a preparação, você está no terceiro ano do ensino médio, e você coloca que você vai fazer um simulado todo dia, porque fazer simulado é bom. Fazer simulado é bom? Pô, fazer simulado é muito bom. Mas você vai colocar o simulado todo dia para fazer, porque você escutou alguém falar que fazer simulado é bom. Bicho, isso aqui é o tiro no pé que começa toda uma cascata de perda de vontade de estudar, de falta de motivação, de você ficar cansado. Por quê? Esse simulado para você não vai fazer nenhum sentido. Pelo primeiro fator, você não vai conseguir fazer todo dia, não vai dar tempo de fazer todo dia. Você vai fazer todo dia, mas você não vai corrigir, então não vai trazer resultado. E aqui a gente vai entrar nesse ponto que você precisa ver resultado para você continuar motivado e continuar fazendo, continuar disciplinado. Então assim, esqueça, tire de cogitação. Você tem um planejamento que não é feito para você, o que você está escutando o que falam, e aí você não busca entender a situação e você começa a aplicar isso na sua vida. Então, isso é um dos principais pontos que acaba a disciplina de qualquer pessoa. É ter um planejamento que não é organizado, que não é alcançável, certo? E aqui, já vem outro ponto que é super importante. É você saber dividir, diferenciar, ter metas de ter um objetivo. E a questão da meta, ela é super importante para a sua disciplina estar em dia, por quê? Um dos pontos que eu já falei aqui é a questão da recompensa. Sua disciplina precisa estar sempre sendo recompensada para poder rodar da melhor maneira, para você poder estar sempre motivado, estar sempre se mantendo na atividade. E quando você pensa num objetivo, você está pensando em algo muito grande, algo muito distante. A meta já é algo mais diário. E quando você consegue colocar uma meta diária para o seu estudo, por exemplo, hoje eu vou fazer tais atividades, eu vou estudar 2 matérias aqui e fazer um de cada matéria. Isso é super alcançável, galera, super alcançável. E aí quando você realiza isso, você coloca uma recompensa logo em seguida. Colocando essa recompensa logo em seguida, você vai conseguir, assim, se manter dentro do programa de estar disciplinado. E aqui é uma coisa que eu sempre falo, tipo, é um hack muito bom, pode colocar isso no caderno aí, vale a pena deixar isso anotado. Organizar o horário diário para que sempre, no final do dia, eu tenha uma boa recompensa para mim. Eu tenho uma boa recompensa para fazer, poxa, você conseguiu fazer tudo que você tem no horário, então por isso está aqui esse presente. E aí vem também a questão de cuidado nessas recompensas. Porque, por exemplo, se sua recompensa ela envolve comer um brigadeiro, saiba que... Eu estou usando muito o fator do brigadeiro, mas pense em outra coisa. Se sua recompensa envolve, por exemplo, jogar 1 horinha de CS, para você que é gamer e joga CS, você vai estar gastando muita energia mental nessa horinha de CS. Porque aquilo te dá um prazer muito grande, você se sente muito motivado a fazer aquilo, você está queimando muita dopamina para fazer aquilo. E esse é um ponto importante, né? Você não consegue produzir dopamina ilimitada. Sempre que você pensa em algo que dá muito prazer, por exemplo, jogar CS, você vai estar subindo muita dopamina, e no que você sobe essa dopamina, isso vai estar te cansando pra caramba, isso vai estar afetando sua produção de dopamina no longo prazo. É por isso que, olha, esse ponto aqui é muito importante. Um viciado em alguma coisa, ele é viciado porque ele está sempre com a dopamina muito alta para aquela atividade. Num longo prazo, ele perde prazer em executar até aquela própria atividade que lhe dá o vício. Né? O vício lhe gera adenosia. Perdi a palavra agora. Adedonia. Tem uma palavrinha, certo? Que retoma isso de você não sentir prazer com as atividades. Eu não estou com ela na minha cabeça agora, faz parte, é muita informação. Então vamos seguir. Mas é isso, galera. A dopamina, ela se deteriora, certo? Ela é uso dependente. Você não consegue usá-la demais. Ela vai acabar em algum momento. Então você precisa ter muito cuidado com essas recompensas diárias também. E eu vejo que esse é um ponto que muita gente erra. Colocar a recompensa diária de jogar 1 hora de CS, botar a recompensa diária de, por exemplo, sei lá, jogar ver série e vai dormir mais tarde por isso. Então aqui eu dou um ponto que eu sempre coloco. Coloca nessa recompensa diária, botar 1 hora de leitura. Botar meia hora de leitura, fazer uma leitura diária antes de dormir. Porque isso aqui faz muito bem pra você e entra num ponto que eu sempre falo pra galera. Quando você tá bem, quando você tá dentro de um planejamento organizado, estudando do jeito certo, você só quer estudar mais do jeito certo. Isso gera um ciclo muito foda para sua preparação. Então pensem dentro desse, seguindo essa escala, pensem sobre isso. Por quê? Quando você coloca essa leitura diária, por exemplo, no final do seu dia, ou você coloca qualquer outra atividade que te faça bem, mas sem te desgastar. Pode até ser colocar 1 hora de série, mas aí já vai uma dica, eu não coloco 1 hora de série, tipo de assistir The Walking Dead, de assistir qualquer série com muita tensão, porque isso vai te atrapalhar no seu sono. Coloca mais uma série leve, de comédia, mas o melhor dos cenários, coloca um livro. E livro, galera, livro não é chato, tá? Existe livro que você não gosta de ler. Se você achar um livro bom, um romance, um livro de comédia,
Um livro de uma história, não precisa ser um livro de autoajuda, desenvolvimento pessoal, não precisa, galera. Eu vejo que isso a galera erra muito. Só vou ler se for pra ler como fazer amigos e influenciar pessoas. Não, pô, vai ler um livro de boa, um livro de uma história mesmo, de um romance, isso vai te ajudar muito. Isso vai te fazer um bem danado, né? Eu sempre falo que é um dos pontos sobre simulado agora, né? Já trazendo esse parênteses. Muita gente tem dificuldade no simulado porque não consegue passar muito tempo prestando atenção. Erra muita questão por falta de atenção. Se você erra muita questão por falta de atenção, é porque você está com uma baixa capacidade de colocar atenção nas suas tarefas. Baixa capacidade de colocar atenção nas suas tarefas, você vai conseguir treinar isso muito bem lendo. Quanto mais você lê, mais capacidade de atenção, foco atencional você vai ter, certo? Então é isso. Vamos seguir para a gente dar conta do roteiro inteiro. Gente, seguinte, vamos lá. Chegamos agora no nosso ponto, assim, o principal para o conteúdo de hoje. Motivação alinhada é o primeiro. Segundo ponto, planejamento alcançável. Terceiro ponto, autocontrole. Esse autocontrole tem que estar muito, muito, muito em dia para vocês. Quando a gente fala em autocontrole, é você conseguir não fazer tarefas altamente recompensadoras que aparecem ao longo do seu dia, tá? Então, gente, eu acabei pulando até uma coisa importante pra caramba, que eu quero que vocês deixem anotado, porque acho que vai sinalizar muito bem tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, que é uma fórmula sobre disciplina, certo? Disciplina, escrevam isso aí. Disciplina é igual a condicionamento físico versus condicionamento mental. E quando a gente fala em autocontrole, isso entra totalmente com condicionamento mental. Por quê? Vamos lá. Disciplina é condicionamento físico versus condicionamento mental. Quanto mais quanto mais condicionamento mental você tem, mais autocontrole você tem. Por quê? Porque você consegue deixar de lado tarefas que são altamente recompensadoras. Você consegue parar e não fazer coisas que te dão uma recompensa altíssima, que te fazem um bem gigantesco, que dão um prazer gigantesco, e você para e pensa, não vou fazer agora. Isso iria me deixar muito feliz no momento, mas não seria bom para mim no longo prazo. Só que é muito difícil você fazer isso. Existe um treinamento muito grande, e esse treinamento é condicionamento mental. Esse condicionamento mental, ele é continuamente desenvolvido e adquirido. Então, entendam isso para autocontrole e pensem no seguinte. Se sua recompensa ela é muito tardia, você tem que estar trazendo sempre algum mecanismo, alguma coisa que engane o seu cérebro para fazer essa recompensa ser acelerada, para fazer você adiantar essa recompensa. E o que eu acho que é muito bacana e que eu faço, eu aplico, eu indico para vocês fazerem e que assim muda muito o seu dia a dia. Quadro de fotos, certo? Coloca aqui, curte aqui se você tem um quadro de fotos no seu quarto que lhe ajudam a estar sempre lhe lembrando do porquê você faz o que você faz. Porque assim, galera, hoje, né, você está num contexto estudando para Enem, você está estudando sozinho em casa, cansado, ninguém está te aplaudindo muito, ninguém está batendo palma no que você faz, você quer fazer muita coisa que você não pode por não ter o recurso financeiro e o tempo para fazer aquilo, e você está lá, se virando, estudando. Então, é difícil você estar animado, você estar, empolgado. Você pode até pensar, isso aqui no futuro vai valer muito a pena, mas não é aquela coisa, por exemplo, um jogador de futebol, ele vai para a partida e ele se sente bem jogando. No momento ele está bem durante a atividade. Então você tem que conseguir montar um mecanismo que lhe faça ficar muito motivado durante o processo. Isso vai te ajudar a se manter disciplinado na execução diária. Então, uma coisa que eu sempre digo para o pessoal, quadro de fotos. Esse quadro de fotos que eu falo, ele é muito bacana porque é você ter fotos ali, imagens que vão te fazer sempre lembrar do que você pensa para o seu futuro e do que te faz, né, estar com interesse em seguir aquela atividade diária. Então, por exemplo, eu tenho um quadro de fotos com muitos lugares de viagens, muito cartão postal do lugar que eu quero conhecer, Itália, muita coisa na Europa, Estados Unidos e na Disney que eu fui há muito tempo atrás e não tenho perspectiva de logo e que eu quero conseguir alcançar isso um dia de novo. Então, eu tinha um quadro com uma foto de jaleco, foto do UOL. Hoje eu não tenho mais porque eu já tô lá, né? Mas eu tinha, isso me ajudava muito. Então você vai colocando foto assim, quem gosta de carro, bota uma foto de um carro massa. Ajuda muito. Eu tenho uma foto de uns carros massa porque eu adoro carro. Então assim, essas coisas vão te mantendo muito mais disciplinado dentro do seu processo, certo? Beleza. Seguindo pra a parte que eu mais gosto de falar, vocês estão percebendo que eu tô meio, assim, entrando em pontos muito subjetivos, agora eu vou falar o que eu mais gosto mesmo, que é a parte da ciência por trás. Seguinte, galera, olha só, o que a gente tem que entender? Quando a gente pensa nessa questão de autocontrole e de manter a disciplina no longo prazo, você tem que entender que o seu córtex pré-frontal é quem está por trás de tudo isso. Tá? E quando a gente fala de córtex pré-frontal, lembrem do seguinte, o córtex é aquela região que guarda a memória,
certo? Que quando a gente está estudando, o hipocampo manda informação para o córtex e ele consolida o aprendizado, tá? E o córtex pré-frontal é essa região que fica em frente à testa, que é assim, é basicamente o gerente do seu córtex, é basicamente o gerente do seu cérebro inteiro, na verdade. E, galerinha, o que acontece? Ele está sempre calculando, né? O que a gente vai fazer agora, o que a gente não vai fazer agora. Por exemplo, você está numa fábrica, certo? E dentro da fábrica as coisas são produzidas para serem vendidas. E acaba que está produzindo muito e vendendo pouco. O gerente vai falar, poxa, vamos parar de fabricar e vamos dedicar os esforços para as vendas agora. E o seu cérebro ele faz isso o tempo inteiro com você, o tempo inteiro. E justamente com o seu autocontrole também, certo? Ele vai fazer, poxa, para agora um pouquinho sei lá, no que é que seja. Para agora de estudar um pouco, porque você estudou demais, seu hipocampo está lotado de informação, você precisa dar uma pausa para você conseguir voltar ao seu foco de, enfim, fazer o que quiser que tenha que ser feito. Então, gente, isso aqui é extremamente importante quando a gente pensa, por exemplo, na rotina diária de estudos, porque eu até falo muito sobre isso. O Pomodoro ele não faz tanto sentido porque o nosso cérebro, isso é um dado científico, ele tem a capacidade de passar até 1h30 em foco atencional direto. 1h e 30 minutos. É o tempo médio que o seu cérebro consegue passar em foco atencional em um ambiente positivo, né? Sem distrações e dentro de um contexto de motivação, você está motivado para fazer aquilo. Porque com 1h30 de foco atencional, lendo informações numa velocidade normal ou assistindo uma aula numa velocidade normal de uma aula, seu hipocampo vai estar com muita informação e aí essa 1h30 vai ter recheado o seu hipocampo de informação e o seu córtex pré-frontal vai parar e fazer, ei, para aí agora, para esse processo que está colocando informação no hipocampo porque ele já está lotado e vamos agora mudar a atividade. Até para essa informação do hipocampo poder ser encaminhada para o próximo processo do seu aprendizado. Então isso aqui é muito, muito importante para vocês entenderem, certo? Seguindo, galera. Vamos lá. Quando a gente fala nessa questão do autocontrole, tem alguns dados científicos, e hoje eu fiz questão de já trazer os artigos, os nomes para vocês, que explicam como você assim, organizar a sua vida faz toda a diferença para o seu autocontrole. Por quê? Eu vou afastar aqui um pouco do roteiro, eu vou sair falando e se eu precisar eu volto aqui para o roteiro, porque eu acho que eu tô ficando meio rígido demais, tá fugindo do freestyle. Seguinte, galera, quando a gente pensa no autocontrole, existe um estudo do PNAS, tá? Uma revista chamada PNAS, e ela divulgou um estudo em 2021 super interessante que mostrou o quê? Eles pegaram participantes e colocaram esses participantes frente a um bolo, certo? Tinha um bolo lá, e esse bolo ele deveria ser comido dentro de 30 minutos. Então tinha um bolo e eles só poderiam comer esse bolo dentro de 30 minutos e esses participantes, cada um recebia R$10. Uma coisa que é até interessante dentro do mundo dos artigos científicos, dos estudos científicos, é que esses estudos, que são incríveis para estudar motivação, sempre usam dinheiro, né, o financeiro, porque é muito fácil você se motivar com o financeiro, porque você pensa naquilo e tem N possibilidades. Então ele pode ser transformado em qualquer coisa e qualquer coisa pode lhe dar motivação, né? Você pode utilizar aquele dinheiro para pensar, para aplicar em algo que vai dar motivação. Só que o problema no Brasil, isso é muito interessante, no Brasil a gente não pode fazer pesquisas que envolvam dar dinheiro para o participante. Então esses estudos eles são sempre feitos fora do Brasil porque assim, né, a gente tem esse impeditivo burocrático do nosso país. Mas então, os participantes tinham $10 e tinham um bolo super bonito e gostoso para eles comerem. Então o que acontece? Eles poderiam devolver parte desses $10 para falar para a equipe tirar o bolo da frente deles. E eles negociavam, né, ali, eu dou $2 para você tirar o bolo. O que acontece? A maioria dos participantes pagava até $2 para aquele bolo sair dali da frente, para ele conseguir não gastar energia mental em se manter autocontrolado e não ingerir um bolo. Então o que acontece? Vocês estão vendo mais uma vez aqui a questão da motivação. A motivação tendo tudo a ver com o nosso autocontrole. E aí, o que é importante vocês entenderem aqui? Que eles fizeram depois outro experimento super interessante que era colocar o bolo lá, então a pessoa ficava se controlando para não comer o bolo e logo depois do bolo, elas davam para a pessoa uma questão de matemática para elas resolverem. Então o que acontece? As pessoas que conseguiam passar meia hora sem comer o bolo, se controlando muito, gastando esforço mental para se controlar, depois de terminar de se controlar para comer o bolo, eram colocadas em uma questão. Sempre que a pessoa passava meia hora ali e ia fazer a questão, ela desistia da questão muito mais rapidamente do que a pessoa que, por exemplo, ia direto na questão ou, porventura, até não conseguia se controlar com o bolo. Então, o que acontece? Quando você coloca várias tarefas que envolvem um gasto mental, um esforço mental muito grande,
você perde a sua capacidade de se concentrar nas suas próximas tarefas e se manter autocontrolado e disciplinado nas suas outras atividades. Então é por isso, galera, que organizar a sua rotina de um modo lógico, de um modo claro, de um modo funcional é tão importante. E volta, né, para um dos 3 pontos do mapa A que eu botei, que é o planejamento alcançável. Quando seu planejamento é mal feito e você passa durante todo o dia se colocando em situações que você precisa gastar energia para decidir alguma coisa, para se controlar com alguma coisa, para, enfim, tomar qualquer decisão que seja, você não consegue se manter autocontrolado. Isso atrapalha muito com a sua disciplina. É muito mais fácil você sair dentro do seu planejamento, por exemplo, se em algum momento você, poxa, tem uma notícia de que, sei lá, a pessoa que namora com você quer acabar o namoro, ou que um amigo seu passou a perna em você e vacilou com você. Então, você está sempre criando situações, né? O seu cérebro está sempre criando situações, e a cada situação que ele faz, que ele gasta energia, que ele precisa de colocar um esforço naquilo ali, ele se coloca para fora, né, do seu planejamento inicial. Então, galera, o que acontece? Ponto que é super importante aqui para vocês. Vamos voltar aqui. É muito, muito, muito importante que o seu cérebro consiga entender esse processo e você consiga levar isso para sua rotina. Por exemplo, se você todo dia, às 10 horas da manhã, pensa, poxa, acabou minha aula, o que eu vou fazer agora? Você está gastando uma energia mental para organizar seus próximos passos, e essa energia mental vai consumir a sua capacidade de ficar disciplinado. Então, botem isso sempre em prática no dia a dia. Você precisa sempre economizar energia para ter mais energia para o seu autocontrole. Quanto mais energia você gasta fora do seu autocontrole, menos energia você vai ter para se autocontrolar, certo? Então esse ponto aqui é importante pra caramba. Deixa eu ver o que mais a gente pode trazer aqui pra colocar para o dia a dia de vocês. Outro ponto que é super importante. Houve um estudo da NASA, que inclusive está no livro que eu estou lendo, o livro não está aqui, mas o livro Scrum, eu mostrei já semana passada para vocês, que mostra que quando a gente coloca muitas atividades dentro do nosso mesmo dia, e vai pingando, passando de uma para outra, né? Faz um pouquinho uma, vai fazer outra, faz um pouquinho outra, vai fazer outra. O que acontece com a gente? Esse processo de mudar de atividade nos faz gastar muita energia na readaptação do nosso cérebro para a nova atividade. E essa nova atividade que vai começar, ela vai nos cansando muito mais do que se a gente passasse, por exemplo, um turno inteiro numa só atividade. Então, isso, num longo prazo, vai te fazer ter muita dificuldade de se manter dentro do seu planejamento. Vai fazer sua disciplina cair muito. Então, outra dica de rotina para vocês. Não coloca várias atividades dentro do mesmo turno, porque se você migrar de uma atividade para outra muito rapidamente, vai te desgastar muito mais do que, por exemplo, passar 2, 3 horas numa só matéria, numa só atividade. Na prática, você tem uma aula de manhã de física, não coloca logo em seguida essa aula de física de manhã uma aula de humanas. Pega aquele resto da manhã para estudar um pouco mais de física daquela aula que você teve. Isso vai te fazer muito, muito, muito bem para você se manter dentro do seu planejamento, certo? Então, outra dica muito, muito importante para você. Beleza, vamos lá. Show. Quando a gente fala de autocontrole, tem um último ponto que eu quero bater aqui com vocês antes de ir para as perguntas, que eu acho que é importante demais que vocês tenham isso em mente. Ambiente, certo? As escolhas diárias que eu acabei de falar, então você ter menos escolhas para fazer todo dia. E por fim, estresses desnecessários. O que acontece, galera? Quando a gente está em uma situação de estresse, a gente tem um pico muito grande de noradrenalina e de cortisol. Cortisol é um hormônio, noradrenalina é um neurotransmissor. Esses indicadores biológicos, o que é que eles nos fazem? Eles nos fazem ter uma péssima capacidade de aumentar a nossa dopamina. Tipo assim, você quando está sob o efeito de cortisol, sob o efeito de noradrenalina, você fica muito estressado e é muito, muito, muito difícil você se autocontrolar. Por exemplo, você está num dia muito cansativo, você brigou com alguém, você ficou sobre várias situações de estresse, a gente sabe que naturalmente a gente vai fugir da dieta, a gente sabe que naturalmente a gente vai ter mais vontade de comer um doce, de assistir um filme, de fazer coisas que não estão dentro do nosso planejamento. Então, isso aqui é uma dica muito importante para vocês também, evitar ao máximo a situação de estresse. Eu sempre falo sobre isso, né? Você está com um relacionamento que tipo, é tóxico, não te ajuda, te mantém sempre estressado, sempre lhe dá problema, dá trabalho, não tem jeito, vai acabar aquilo ali pronto. Vai acabar aquilo ali pronto porque não está te ajudando, certo? Então, esse ponto do estresse desnecessário, ele é muito, muito, muito importante para você evitar dentro da sua rotina, beleza? Então, gente, vamos lá. Acabou que eu consegui passar por todos os pontos que eu queria para hoje, tá? Esse roteiro acabou ficando um pouco difícil de seguir porque eu vou ficando muito rígido nele,
Então, eu não vou tentar seguir roteiros nas próximas, acho que vai ficar melhor a gente seguir no bate-papo de acordo com o tema, né, como a gente tem feito nas últimas semanas. E eu vou aproveitar o momento aqui para pegar algumas perguntas que estavam por aqui, tá? Então, acho que vale a pena a gente passar por essas perguntinhas que estão por aqui. Olha só, se você tiver alguma pergunta, manda aqui também, certo? Para a gente responder. E vamos lá falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu vou até ativar os comentários para vocês mandarem qualquer ponto que vocês queiram para a gente conversar. Gente, seguinte. Sobre melhor forma de fazer revisão além de simulado. Eu puxei essa pergunta para cá para dizer para vocês que a live de quinta-feira vai ser só sobre simulado. Tudo sobre como corrigir o simulado, como montar o simulado da sua rotina, como dividir o roteiro de revisão, de correção da sua prova. Então, quinta-feira, certo? 11h45, o conteúdo vai ser muito, muito importante para a preparação de vocês. Por favor, venham, participem e assistam, certo? Tudo sobre simulado. Galera, seguinte, batem nesse ponto. Eu deixei aqui o comentário aberto, qualquer pergunta mandem aqui para mim. E vamos que eu quero fazer uma revisão rápida, né, sobre esses pontos que a gente passou sobre disciplina, certo? São 3 pontos importantes para você ser mais disciplinado, conseguir ter mais disciplina no seu dia a dia, dentro desse nome de mapa, certo? Esse nome que eu criei de mapa. Uma motivação alinhada, então você está sempre se relembrando do porquê você está fazendo aquilo, sempre buscando um motivo para aquela ação. Para isso, vai te ajudar muito. Tem um grande mapa, um quadro de fotos com coisas que vão te fazer ficar mais motivado, lembrar porque você está estudando todo dia, se mantendo dentro do seu foco. Quando a gente fala de motivação, ter muito cuidado com sono, porque se a gente dorme mal, a gente não faz uma boa limpeza das nossas adenosinas, não limpando bem nossas adenosinas, não tem como a gente estar motivado no outro dia, porque a adenosina compete com a nossa dopamina. Então, se você dorme bem, você consegue estar motivado no outro dia. Se você dorme mal, você não consegue estar motivado no outro dia. Então, muito cuidado com o nosso sono, certo? Planejamento alcançável, muito cuidado com metas. Não adianta você criar metas erradas. Você fazer um planejamento errado vai te fazer ficar muito desmotivado. Por isso, é extremamente importante ter um mentor. Um mentor é alguém que é um especialista, alguém que estuda para te ajudar a se organizar melhor, alguém que também escuta os seus erros e te ajuda a perceber melhor os seus erros, para que você, né, corrija isso da maneira mais rápida possível. E no final do dia, além de tudo, né, o mentor já errou muito lá atrás. Então ele vai conseguir te direcionar muito bem para errar menos. Então, mentor é muito importante. Por exemplo, tá na academia. Poxa, ter um personal, tipo, ter um mínimo direcionamento de treino, é muito importante para você não treinar errado. Treinando errado, você não vai ter recompensa. E até um ponto aqui importante que eu acabei passando. Quando a gente pensa no processo, existe uma parada chamada recompensa intrínseca. O que é essa recompensa intrínseca? É aquilo que você fala sobre o jogo do progresso. Quando a gente está sempre se mantendo dentro da nossa atividade, a gente vai vendo pequenos pontos de progresso. Esses pequenos pontos de progresso vão nos trazendo uma recompensa intrínseca. Essa recompensa intrínseca nos ajuda a ter muito mais resultado. Então, sempre que você está fazendo atividade do jeito certo, você consegue ver o progresso, e vendo o progresso, você consegue se manter mais motivado para estar em dia com aquilo ali, certo? Então, o planejamento alcançável, ele muda muito o seu jogo, Beleza. Outra coisa que é importante pra caramba, que é o que eu passei mais tempo aqui falando com vocês, é o autocontrole. Autocontrole é a capacidade de você, vou botar aqui, né? Não fazer atividades altamente recompensadoras no momento, para fazer mais na frente uma atividade que vai te trazer, para mais na frente ter uma atividade que vai trazer muito mais resultado, muito mais recompensa. Então, em autocontrole, o que é muito importante é que seu cérebro tem uma capacidade limitada de autocontrole. Você não vai conseguir manter seu autocontrole, tipo, a vida inteira. Você precisa, então, evitar coisas que, tipo, roubam sua capacidade de autocontrole, evitar estresse desnecessário, evitar escolhas o tempo inteiro. Eu sempre boto esse ponto para vocês. Quem gasta muito tempo se planejando, gasta pouquíssimo tempo executando. Ter um mentor, mais uma vez, a te ajudar a se planejar melhor para ter muito mais carga, combustível de autocontrole. Porque senão você vai estar o tempo inteiro, né, se perdendo dentro de situações mais fáceis. Por exemplo, usar o celular, por exemplo, não ir para aula, por exemplo, enfim, milhares de coisas. Então, autocontrole é o que te faz ser um cara mais disciplinado. Tipo, é a última etapa da disciplina mais efetiva. Certo? Gente, seguindo aqui, lembrar do ponto de rotina, né? O quanto ela desonera o seu cérebro, o quanto é importante você ter rotina e seguir bem essa rotina o seu tempo inteiro para conseguir ter mais resultado, certo? Galera, seguinte, a live hoje foi bem rápido até, ficou dentro do planejamento de horário. E o que eu quero lembrar aqui para vocês, a gravação dela fica aqui no feed, tá? Mas não é a mesma coisa que você ver ao vivo, a gente não consegue tirar dúvida ao vivo, você não consegue mandar perguntas. E quinta-feira a gente tem esse momento aqui, esses 40 minutinhos pra gente falar sobre simulado.
certo? Então não percam, porque vai ser muito, muito, muito bom para tirar dúvidas sobre rotina de simulado, como organizar simulado, tudo que a gente tem que falar sobre simulado. Na quinta-feira a gente vai estar falando aqui. Outro ponto, a gente quer começar essa semana um processo de lives para fazer mentoria. Deixa eu fazer amanhã à noite, vai ficar sempre sendo na quarta-feira à noite, às 19 horas, uma live em que eu vou estar aqui com outro mentor. Nessa primeira semana a gente vai estar com a nossa mentora Eve, do Eve na Med. E a gente vai receber algum de vocês para você entrar na live, mandar dúvidas, a gente conversar e dar uma mentoria para você, né? Dar principais direcionamentos para você começar a sua rotina. Então o que acontece? Para participar, tem que entrar ao vivo e mandar uma pergunta na caixinha durante a live. A pergunta mais votada vai participar da live junto com a gente, certo? Então, amanhã, quarta-feira, às 7 horas, aqui no Instagram, a gente vai fazer essa live e eu aguardo vocês, beleza? Gente, então é isso. Lembrando, mais uma vez, participou da live, gostou do conteúdo, manda o feedback na DM pra gente receber esse feedback, tirar um print, poder postar isso e a gente ficar aqui dentro tá sempre com a nossa motivação em dia para fazer essas lives, esse conteúdo para vocês. Beleza? Valdson mandou uma pergunta. E Valdson, separa essa pergunta para a live amanhã, tá? A live amanhã é de mentoria, uma live só de mentoria. Então vai ser muito bom para você mandar a sua pergunta, a gente tirar aqui e falar sobre sua situação, 4 horas de estudo, tudo que a gente precisa. Beleza? Gente, então é isso. 12:30 praticamente, finalizando aqui por hoje. E amanhã a gente conversa mais. Valeu!